entre aborto e homicídio. A O proposta... que foi que o Moraes fez? Bem, o Moraes, ele proibiu o Conselho Federal de Medicina de suspender uma determinação do Conselho Federal de Medicina que proibia os médicos de fazerem um aborto mesmo nos casos permitidos por lei, caso de estupro, anencefalia. O Conselho Federal de Medicina disse, não é para fazer em nenhum caso. E aí o ministro Alexandre de Moraes, cumprindo a lei, disse, suspendeu, derrubou a resolução do Conselho. Disse, não, pode sim, nos casos permitidos em lei, deve-se fazer. E aí, numa resposta direta a Alexandre de Moraes, a Frente Parlamentar Evangélica, cujo vice-presidente é o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei, está negociando com o presidente Arthur Lira para que ele seja votado em regime de urgência, vejam só, para penalizar quem praticar aborto com penas que chegam a 20 anos de prisão, iguais às de homicídio. Atualmente, o Código Penal prevê de 1 a 3 anos. Ele quer aumentar para 6 a 20 anos, penalizando quem pratica o aborto, quem executa, ou seja, o profissional médico, mas também incluindo na matéria penalidade para quem autorizou, ou seja, para quem é a dona do corpo, para a mulher. É um retrocesso, mas eu não duvido nada de que ele convença os líderes partidários a votar a matéria de maneira mais rápida, de maneira mais célere. E aí, Amadeu, a gente vai ter aí uma legislação, caso isso passe, obviamente, entre as mais retrógradas do mundo. A gente vai se aproximar muito aí de Irã, de países... onde as teocracias... comandados por teocracia. Vamos nos aproximar muito. A gente tem aí a cartela com a informação que o Ari trouxe. Olha aí, atualmente o Código Penal estipula pena de 3 anos de prisão para quem realiza aborto fora das circunstâncias legais. Exato. A proposta, a pena seria elevada para 20 anos de reclusão. Igual ao homicídio. Equiparando ao homicídio. Aí a questão é igualzinha a história da maconha. Logo que o tribunal ia decidir, eles votaram a PEC para criminalizar tudo. Quer dizer, se vocês querem afrouxar alguma coisa, a gente aqui endurece. E aí, professor? E isso é importantíssimo, essa discussão, e a forma como tramita, quando eles querem, de forma célere, projetos, no caso, extremamente lesivos, né? A maior parte da população brasileira, que são as mulheres, num país em que o número de mulheres que morrem por aborto clandestino, etc., é altíssimo, 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 altíssimo. Então, o perigo também, e você já destacou, isso daqui virá um Estado teocrático, né? E daqui a pouco só falta a morte por lapidação, a pedradas. Eu acho que poderia que as mulheres logo vão adotar a morte das mulheres a pedrada, tal qual encontramos em alguns países muçulmanos ou países em que os muçulmanos, como no norte da Nigéria, têm fortíssima influência e transformaram a lei religiosa em lei de Estado naquela região. Então, é um absurdo, nós temos de protestar e é o perigo que nós temos, que conseguimos com a República separar a Igreja de Estado. Isso foi uma grande vitória, né? Desde o decreto do governo provisório, 1890, e depois na Constituição de 1891. Hoje nós corremos um sério risco de um processo paulatino de teocratização do Estado brasileiro e da estrutura legal. Então é importante todo mundo ficar atento e protestar junto ao seu deputado primeiro e exigir que ele se posicione publicamente, porque isso daí é um crime proposto por esse deputado. Lugar. A gente sabe que é comum essa questão do aborto. Não estou falando de aborto espontâneo, da mulher optar pelo aborto, mesmo com a proibição que há. A gente só tem 3 casos em que é permitido o aborto. E 1 em cada 5 ou em cada 6, eu estou falando de cabeça o número, não estou olhando, mas eu sei que eu estou certo que é por aí esse número, vocês podem olhar no Google. 1 em cada 5 ou em cada 6 mulheres até os 40 anos vai fazer um aborto por opção, por escolha. Então é uma realidade que está aí, e quem sofre mais, obviamente, é quem está numa condição social pior. Enfim, quem pode recorrer a clínicas com uma estrutura melhor, fazem isso nessas clínicas. As outras apelam para todo tipo de medida para tentar tirar o bebê, e algumas acabam
até morrendo nesse processo. Então a gente tem que entender que é uma realidade e que criminalizar isso é óbvio que vai ter uma consequência muito ruim. A gente vai levar para a cadeia um monte de gente que não merece ser tratada como criminosa. A gente vai inflar ainda mais o número de pessoas que estão presas. Enfim, é uma coisa completamente estúpida. É um retrocesso, mas que é um retrocesso que tem a ver com a corrente política. No mundo inteiro está tendo esse retrocesso. Nos Estados Unidos, inclusive, até lá eles estão regredindo nessa questão do aborto. Há um movimento político. É uma extrema-direita que tem na agenda política essa questão do aborto e está atrelado à questão religiosa também. Óbvio que são os evangélicos, a bancada evangélica está à frente disso. E aqui no Brasil o que eu sempre falo, se fizer pesquisa, vai dar 80%, 90% favorável a uma PEC dessa, a um projeto desse aí. E é um tema que tem a discussão é interditada. Franci. Sem dúvidas, Amadeu. E não só em relação a essas temáticas que o STF está pautando ou prestes a pautar. Eu me recordo também da PEC relacionada ao casamento homoafetivo, uma questão já superada, que já havia sido disciplinada por lei há mais de 10 anos e que voltou à pauta nesse Congresso. É um Congresso realmente que pauta sempre o retrocesso. E uma PEC desse tipo, caso fosse aprovada e aplicada, arrastaria milhares de mulheres que já vivem numa situação de vulnerabilidade social para um presídio, para a convivência com criminosas e arrastaria, consequentemente, essas mulheres pobres também para a criminalidade, para uma situação ainda mais complicada do que aquela que elas já vivenciam dia após dia. E é uma discussão relacionada a mulheres, a um problema que mulheres enfrentam e que um homem está pautando. Só aí já começa o absurdo. E, além disso, é mais uma discussão a toque de caixa, uma discussão que não envolve, não engloba especialistas, uma discussão apenas para a plateia, para atender a um eleitorado conservador, retrógrado, que não quer discutir qualquer temática, que só pauta todos os temas com base na religião. E pior, Fran, que nem é PEC. Porque se fosse PEC, era mais difícil aprovar, porque o quórum é maior. É um projeto de lei convencional. Mais fácil de ser aprovado. Mais fácil. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Já temos 1h mais 40 minutos, essa é a hora certa do H-Visão. E olha, tá prontinho a nova sede, né? Está pronta a nova sede. É um sonho que está pertinho de ser realizado. O Dr. Tiago Castro, que é o diretor médico, ele se esmerou para tornar uma realidade o primeiro hospital concebido como hospital oftalmológico. Ali na Frei Serafim, ao lado do HGV. Em breve, aguardem. Tempo e temperatura. A cidade é Belo Horizonte, tem mínima de 16 e máxima de 27. E você que quer fazer um curso superior, realizar esse sonho, conciliando vida profissional com vida acadêmica, Sistema Modulado 3, matrículas abertas na Faculdade 7. Você sonha em fazer um curso superior em menos tempo e conseguir conciliar a vida profissional e acadêmica? Chegou a sua hora. A Faculdade 7 traz para o Sistema Presencial Modulado de Ensino o Modulado 3. Uma semana de aula presencial a cada mês no período integral. Matrículas abertas. Aproveite essa oportunidade única no Brasil. WhatsApp 86999208914. Protagonize seu futuro. Faculdade 7. Inovação sem limites. Aliança Global contra a Pobreza. Vamos falar do G20 em Teresina. Quem tem as informações ao vivo, Cíntia Lages. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectadores da TV Meio. Acabou agora há pouco, Amadeu, a reunião da Força Tarefa pela construção dessa aliança global contra a fome e a pobreza.
força-tarefa que inclui a programação do G20 durante a presidência do Brasil. E o resultado, nas palavras do ministro Wellington Dias, que conduziu essa reunião ao longo dos últimos 2 dias, é que o resultado foi excelente, pois tudo que foi trazido até a mesa de negociações foi aprovado por unanimidade. Vou apresentar os 3 pontos principais que o ministro detalhou. Uma convergência total nos termos de referência e no quadro de criação dessa aliança global. O modelo também foi definido e isso também foi acordado por todos os que estavam aqui. Isso significa, portanto, que é mais fácil a construção da declaração dos termos de compromisso, ou seja, cada país vai se comprometer através de uma declaração assinada pelo representante de cada país. Esses pontos não foram divulgados hoje e serão levados para o evento de julho, que acontece no Rio de Janeiro, e depois de novembro. E também foi aprovada uma plataforma chamada Cesta de Políticas, que são iniciativas dos países para o combate à fome. A gente tem aqui agora um resumo do que disse o ministro Wellington Dias, que ficou, segundo ele, muito satisfeito com o resultado dos encontros aqui na capital. Por unanimidade, há entendimento para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Saímos daqui para a agenda do Rio de Janeiro já com a garantia de que teremos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E no encontro que vamos ter no Rio de Janeiro, aquela parte técnica, aquela parte que garantiu toda a compreensão para a segurança, não é, dos ministros, para a segurança dos chefes de países, porque os seus países estavam tecnicamente aqui representados, ela teve bom resultado em Teresina. Então, um dia lá, talvez em 2030, se Deus quiser, estaremos todos vivos e a gente vai olhar para a história, vai ver que um país como o Brasil, que